Olá pessoal, nessa edição do Cafezinho estamos aqui com o candidato a vice-prefeito do Recife pela chapa do PSB, de Geraldo Júlio, Luciano Siqueira. Queria agradecer a presença do senhor aqui com a gente, né? Marcelo também está aqui para debater sobre o segundo turno, fazer um balanço aí do primeiro turno e a perspectiva aí para essa eleição que vai acontecer domingo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês. Pois é, vamos começar logo falando um pouco, o senhor é aquela figura política que fez parte da gestão do PT, faz parte da gestão do PSB, não tinha como começar diferente. Perguntar, na sua visão, ninguém mais apropriado para falar, fazer essa comparação assim, o senhor participou das duas gestões, o que é que o senhor vê de diferença? Existe um embate muito grande com relação à presença do senhor agora com o PSB, tendo sido da gestão do PT antes, como é que funciona isso na sua cabeça? Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu acho que na política, como na ciência em geral, quando a gente faz comparações, tem que ter muito cuidado. Sobretudo no que diz respeito a comparar gestões. Porque João Paulo governou a cidade do Recife por 8 anos, e com muita honra eu estive ao lado dele. Ali foram 8 anos numa determinada conjuntura política, econômica, em que incidiram sobre a gestão, tanto como desafio, como dificuldade, como também como fator favorável, variáveis que hoje não estão presentes. Sim. Né? A cena econômica, política, institucional do país de hoje é outra. Então eu acho que vale comparações, mas com certa ressalva. Eu mesmo afirmo a vocês, nunca neguei, ao contrário. Os textos que eu escrevo, nas falas que eu pronuncio durante a campanha, né? Eu nunca neguei, pelo contrário, eu reconheço os êxitos que nós obtivemos na cidade do Recife nos 8 anos de João Paulo. Agora, o que eu afirmo, e com muita convicção, é de que no curto período de 3 anos e meio, agora um pouco mais, né, e levando em consideração não só a gestão de João da Costa, de João Paulo, mas as que nos antecederam, Roberto Magalhães, Java Vasconcelos e outros, nunca se fez tanto na cidade do Recife num período tão curto. Então PT e João Paulo é coisa do passado. Não, é passado porque passou. Sim. É passado do ponto de vista cronológico, do ponto de vista de data. Mas o que se fez de bom, ou falhas que se cometeram na vida da cidade, é como na condição humana, na vida de cada um de nós. Nada é apagado. O que há de bom e o que há de falha permanece na cidade. Agora, a discussão que se dá hoje na cidade do Recife, a discussão principal é qual dos dois estaria mais apto a governar a cidade nas atuais condições do país e da cidade. Nas condições de um país em crise, sem nenhum sinal de melhoria no horizonte, ao contrário, o conjunto das medidas adotadas pelo governo Temer tendem a aprofundar a crise econômica do país, com suas repercussões sociais. Então, para governar nessas condições, eu tenho absoluta convicção de que é Geraldo Júlio o mais competente, o mais capaz, porque provou isso. Desde setembro do ano passado, quando ficou claro que a crise global e a crise brasileira iriam repercutir através de enormes restrições financeiras à gestão da cidade, Geraldo foi capaz de manter o programa, adaptar, reajustar metas e continuar realizando coisas muito importantes para a cidade no ambiente de crise. Essa é a minha compreensão. Por falar exatamente em crise, o senhor foi contra o impeachment da presidente Dilma, fez algumas críticas e tudo mais, está como vice-prefeito do PSB, que votou a favor. Como é que foi lidar com isso internamente e para a sociedade? Como é que também está no palanque e ouvindo críticas ao governo que você apoiou? Isso é natural. A minha vida toda, a minha militância toda, desde o movimento estudantil, foi conviver com as diferenças. E eu tenho, não só eu, aí é uma opinião do meu partido, o PCdoB, a gente compreende que essas eleições são municipais. Mas não há uma contradição nisso? Não há. Há uma contradição aparente, mas na essência não há contraditório. Okay. Primeiro, porque o pleito é municipal e as forças políticas se juntam
em torno de um programa para a cidade, respeitar as divergências em relação a questões nacionais e outras tantas questões. Isso vale para o PSB, para o PCdoB, como está valendo para o PT no Recife. Aliás, o PT decidiu, como resolução da direção nacional, que não se aliaria com o PMDB, com o PSB, com o PDT, com nenhum partido que tenha votado, cuja maioria dos deputados tenha votado pelo impeachment. Sim. No entanto, eu até coloquei no Facebook, no meu perfil, agora, ontem, um artigo, um trecho de um artigo do Marcos Coimbra, na Carta Capital, em que são 1.700 cidades, pouco mais, em que o PT marchou com o PMDB, com o PSDB, com o PSB, com o PDT e também com partidos que votaram fechados pelo impeachment. Isso também é uma contradição. Como é o caso do PRB. Eu não acredito, eu não considero contradição. Se a unidade se deu em torno de uma proposta para a cidade, porque no Brasil é assim, nunca houve verticalização das alianças. O que os partidos pensam nacionalmente nunca se tiveram necessariamente correspondência nas alianças locais, seja para o governo do Estado, seja para a prefeitura. Então, no meio do caminho, a ideologia se perde. Não, a ideologia é uma coisa, a política é outra. A ideologia diz respeito à concepção de mundo que impera naqueles que fazem o partido A, partido B, partido C. A política traduz, sim, a visão de mundo, mas traduz na realidade concreta de cada país, de cada cidade. E aí é onde é possível você. E não há também nenhum exemplo no mundo inteiro de transformação da sociedade em que os diferentes não tenham se unido. Nenhum partido político dirigiu nenhum processo de transformação social marchando sozinho. Sem aliança é difícil. Então as alianças são necessárias, assim como também em política e na luta política e na luta eleitoral, nenhum candidato, nenhum partido que tenha a cabeça da chapa há de recusar apoios, ressalvar as divergências. Então eu me sinto muito à vontade na Frente Popular do Recife, inclusive guardando diferenças de opinião importantes com o prefeito. Ele é aberto a esse diálogo? Diferenças de opinião entre PSB e PCdoB sobre questões essenciais no país. Não só é aberto. Eu costumo dizer, e sou muito sincero nisso, provavelmente nós vamos ganhar a eleição domingo. E aí nós teremos no Recife não apenas um prefeito reeleito, uma margem grande de votos, portanto, aprovado pela população, como nós teremos uma liderança política em ascensão aos olhos de Pernambuco e do país, com um detalhe, uma marca muito importante. Num tempo do país, da sociedade brasileira, em que a intolerância, o desrespeito à opinião do outro, o sectarismo, leva a que pessoas da mesma família se atritem, amigos se atritem. Geraldo foi capaz de unir forças díspares para governar. A coalizão que governa o Recife é muito heterogênea, porém unida em torno do programa para a cidade. E para disputar a eleição, ele ampliou mais ainda. São 20 legendas partidárias que se uniram em torno da candidatura de Geraldo. Isso é competência política, capacidade de unir na pluralidade. Eu acho que isso é um exemplo muito importante para o país nesse momento. E eu nunca fui constrangido, nem no âmbito do governo, nem na campanha eleitoral, de expressar as opiniões do PCdoB e com todo respeito às opiniões dos demais que compõem a nossa aliança. Já que o senhor citou, fez esse paralelo entre o local e o nacional, há quem diga, existem leituras que o PSB deixou um pouco as origens de esquerda. O senhor tem uma trajetória de militância na esquerda. Como é que o senhor avalia a questão nacional do PSB? Já que a gente está falando aqui dessa diferença entre o local e o nacional. Nacionalmente, o PSB votou pelo impeachment e tem muitas críticas com relação a ele ter abandonado essas origens, inclusive de Marília Reis, que é agora do PT, que é neta de Arraes e tudo mais, que o senhor também foi muito próximo. O senhor acha que realmente o PSB adotou uma postura que distou um pouco da sua trajetória histórica? Bom, eu quero dizer para vocês, para quem nos assistir, que não é do meu feitio, nem do PCdoB, opinar sobre situações internas de outros partidos. No entanto, vocês levantam uma questão muito importante. O PSB de hoje vive uma situação que provavelmente não vai perdurar por muito tempo. Qual é a situação? Quando Eduardo Campos se colocou como candidato a presidente da República, uma das pedras de toque do discurso de Eduardo é que a polarização PSDB-PT estava se esgotando.
Então ele fez um grande esforço de se apresentar como um homem, uma alternativa, que unisse os desiguais, os diferentes. E aí entraram no PSB políticos conservadores pelo Brasil afora. Então, há uma dificuldade hoje do PSB ter uma posição única sobre questões centrais. Por exemplo, a PEC 241. O governador Paulo Câmara, o prefeito Geraldo Júlio, se pronunciaram com muita clareza contra a PEC. A PEC do teto dos gastos. Do teto dos gastos, né? E, entretanto, mesmo o deputado, hoje ministro, o Fernando Bezerra Filho, ele se afastou do ministério para votar favorável. E há deputados, como será também no Senado, do PSB, que vão votar favoráveis. Então não há uma posição una. Eu não diria que o PSB abandona as suas origens. Eu digo que o PSB vive um momento de transição, cujo resultado vamos ver adiante. Agora, eu confio muito na disposição de trabalho e nas convicções do governador Paulo Câmara e do prefeito Geraldo Júlio, que tratam, esses sim, são sintonizados com a tradição histórica do PSB. Voltando para o local, eu queria saber como é que o senhor recebe e avalia as críticas que o seu ex-aliado João Paulo tem feito em relação à sua postura de crítica ao PT, de crítica a ele, e exaltando o atual prefeito como se ele não tivesse feito coisas boas também. Ele tem feito bastante críticas e duras. Deixa eu dizer que o PSB estava sendo ingrato, né? Sim. Com o PCdoB, eu penso que ele já parou essa crítica. Porque foi soprado no ouvido dele, eu acredito, a ideia de que, foi o que ele se queixou de público, de que eu estaria negando os 8 anos de realização do governo dele, do qual participei. Não há nenhum registro de declaração minha, de discurso meu, inclusive eu na acho que campanha. O Guia tem já se mostrado, né? A crítica que o senhor fez no Guia, ao dizer que era passado, que isso o incomodou. Não, aí não. Eu acho que aí, como os ânimos ficam acirrados e a sensibilidade da flor da pele, um áudio que eu gravei é muito claro. Eu digo o seguinte: a propaganda do PT procura negar tudo que nós fizemos. Isso não está certo. Nós reconhecemos as realizações de outras gestões. Uns fizeram mais, está subentendido, João Paulo. Uns fizeram menos, está subentendido, João da Costa. Mas o que importa neste momento é o presente. Ao dizer que importa o presente, eu não estou negando o passado, né? Eu acho que a declaração que João Paulo deu foi exagerada e não correspondia à realidade. Tanto é que eu respondi de maneira muito tranquila, muito elegante, muito fraterna. E ontem eu ganhei um abraço dele no debate. Não há um pingo, nada que altere a amizade que nós temos um pelo outro. E eu acho que essa crítica não cabe e não me afeta e não me tranquiliza. Estresse zero. Certo. O ex-prefeito João Paulo chegou a dizer que uma possível aliança no futuro pode acontecer entre PT e PSB numa forma de gestão, né? Se ele for prefeito, tem o Paulo Câmara, que é governador. Você acha que isso é possível também? Eu gostaria que o senhor respondesse isso e logo emendasse com as considerações finais, porque o nosso tempo está acabando. Olha, eu acredito que PT, PSB, PCdoB, PDT, partidos que têm essa matriz, futuramente em Pernambuco se recomponham, independentemente do resultado das eleições do próximo domingo. E quando João Paulo se pronunciou nesse sentido, numa entrevista à Folha de São Paulo, eu acho que ele previu corretamente uma possibilidade adiante. E eu o saúdo com satisfação por ter pensado assim. Acredito que seja possível. Nós temos muito mais convergência do que divergência. Tá? Quando terminar a resposta, você tem 1 minuto para fazer as considerações finais. Então, eu gostaria, sobretudo, de agradecer a vocês pela oportunidade desse bate-papo tão interessante, né? E dizer para quem nos vê, quem nos ouve, né, que, além da satisfação de estar com vocês, eu quero repetir aqui, para mim é uma honra estar ao lado do prefeito Geraldo Júlio nessa batalha, uma perspectiva de governarmos mais 4 anos, repito, sem negar nada de bom que foi feito no passado, mas com uma convicção de que nós vamos avançar muito mais no Recife, sob a liderança de um companheiro que não só se revelou um excelente gestor, como emerge como um líder político capaz de unir na pluralidade em torno dos desafios e do que é possível fazer no Recife. Agradeço a vocês todos. Pois é, pessoal, muito obrigado e até o próximo No Cafezinho.